E aí pessoal, beleza? Professor Gessé Novaes aqui. Vamos dar início às definições de reações de oxirredução. Hoje vou falar o que é oxidação e o que é redução, que é justamente o que resume esse processo, né? Uma oxidação que acontece levada de uma redução. As duas sempre acontecem ao mesmo tempo. Não se preocupa, tá? A gente vai até o final dessa aula concretizar aí o conhecimento a respeito de oxidação e redução. Então, uma das formas de se obter uma imagem, né, como essa daqui, ó, final de ano, tá? É muito utilizado em comemorações, fogos de artifício, tem toda essa luminosidade. Isso daqui são reações químicas que acontecem, né? Tem lá a excitação dos átomos e tudo mais, a liberação da energia na forma de luz. E aí ele é muito utilizado. E por trás disso a gente tem reações de oxirredução acontecendo. Então, quando a gente vai, né, formular esses fogos de artifício, a gente reage aí um oxidante, né, perclorato de potássio, que é o KClO4, essa espécie aqui, que eu já comecei até a falar antes, aí nos conceitos de oxidação e redução em aulas passadas, quando eu trabalhei no número de oxidação. E aí a gente tem aqui o pó de alumínio, tá? O alumínio puro, na forma metálica. Quando você reage a essas duas substâncias, tá? A presença de calor, variação de temperatura ali, ela forma essas outras duas aqui, né? Forma esse óxido, tá? De alumínio e esse sal, que é o cloreto de potássio. Então a gente tem aqui reagentes formando os produtos, mais energia luminosa, que é justamente aquele efeito que é proporcional lá na liberação dos fogos de artifício, aquela luminosidade maravilhosa. Então por trás disso a gente tem uma reação chamada de reação de oxirredução. Como a gente já trabalhou o número de oxidação, a gente já sabe calcular ele, tá? A gente vai analisar aqui o que está acontecendo com dois elementos químicos, o cloro, tá? E o alumínio. O cloro está aqui, né, dentro da molécula de perclorato de potássio. Quando ele forma o produto, ele vem para cá, né, ele fica na forma com o potássio, né, o cloreto de potássio. Então aqui ele já está formando outra molécula. Então aqui provavelmente ele tem um número de oxidação e aqui nessa molécula, nessa situação final, ele já tem um outro número de oxidação. O alumínio também, né, está aqui sozinho, né, na forma metálica. Já aqui ele forma um composto iônico, tá? Ele está ligado com o oxigênio. E para a gente entender uma reação de oxirredução, a gente tem que ver onde é que esse processo está acontecendo. Então, eu vou analisar com vocês primeiramente o número de oxidação aqui do cloro e do alumínio. Existem algumas regras práticas que são bem legais. Por exemplo, o NOx aqui do alumínio, tá? O NOx do alumínio, a gente já entende, tá, que ele vai ser 0. Por quê? É uma substância simples. Todas as substâncias simples apresentam NOx igual a 0. Então não tem dificuldade de você analisar isso. Já o do cloro aqui nessa situação, eu sei que o cloro ele é um halogênio. Normalmente o halogênio ele tem NOx menos 1. Mas como ele está dentro da molécula, eu tenho que analisar porque o NOx dele pode sofrer uma variação, né? Principalmente quando ele está dentro da molécula. Então eu vou analisar aqui. Então, existem alguns macetes importantes. Primeiramente, não se importe aqui com o coeficiente estequiométrico, né? Esse número 8, esse número 3, porque o NOx ele é individual, não importa a quantidade estequiométrica. Então, o potássio, né, nas regras práticas que a gente estuda, a gente sabe que ele é da família 1. Tá? Então, como ele é da família 1, ele já tem um NOx bem conhecido. Todos os elementos da família 1, do grupo 1 da tabela periódica, tem o NOx mais 1, tá? O NOx do cloro aqui eu não sei, então ele vai ser uma variável x, né? Eu não sei, então eu coloco um x aí. O NOx do oxigênio é bem conhecido, tá? Geralmente ele é menos 2, e nessa situação I é menos 2. Só que lembre-se que eu tenho o quê? 4 oxigênios. E a carga dessa molécula aqui é 0, né? Quando eu não tenho nenhum íon formando aqui, ela é nula, né? A carga é 0, então os NOx têm que se anular. Então, o que eu faço com esses valores? Eu monto uma equação, tá? Então, eu coloco aqui mais 1, mais... Desculpa, deixa eu só apagar aqui rapidão para a gente. Então, a gente monta uma equação, tá? Tenho aqui mais 1, que é do potássio, o x,
que representa o NOx do cloro, e menos 2, que representa o NOx do oxigênio. Só que esse menos 2 eu tenho que multiplicar por 4, porque eu tenho 4 oxigênios. O menos 2 é o NOx de cada um dos oxigênios dentro da molécula. Então aqui vai ficar, né, 1 mais x mais, tá, menos 2 vezes 4 dá menos 8. E aí é bem simples da gente desenvolver isso, né? Então, rapidamente aqui, eu já sei que ele vai ficar com sinal negativo. Ele vai passar lá para o outro membro positivo. Vai ficar mais 8. Esse 1 que estava aqui, né, era mais 1, ele passa com sinal negativo. Então, fica mais 8 menos 1. Então, eu já sei que o valor de x é o quê? Menos 7. Na verdade, mais 7. Né? Mais 7. Então, esse valor de mais 7 aqui é justamente o NOx do cloro. Tá? O NOx aqui do alumínio eu já encontrei. Vou pôr aqui o NOx do cloro. O NOx dele tem um valor de mais 7. Tá bom? Então, nesse estado aqui, o NOx dele é mais 7, o NOx do alumínio é mais 1. Quando a gente passa aqui para o outro lado, a gente vai analisar aqui a situação. Eu já sei que também que o NOx do potássio ainda é mais 1. Tá? Por ele ser da família 1 da tabela periódica. Como as cargas têm que se anular e aqui é 0, de cara eu já sei que o NOx do cloro aqui vai ser menos 1. Tá? Mas vamos fazer aqui, né? Vamos pôr um x aqui novamente, tá? No cloro. Então vamos montar a equação, se você tem dificuldade de observar que é menos 1. Então fica mais 1 mais x igual a 0. Então eu isolando o x aqui, esse mais 1 passa menos 1. É justamente o NOx do cloro aqui nessa situação. Então o NOx dele que já sofreu uma variação, tá? O número de oxidação dele passa a ser menos 1, certo? O que acontece aqui com o NOx do alumínio? Tá? O NOx do alumínio também eu faço a mesma coisa. Se eu não sei, tá? Eu coloco x, mas eu tenho aqui 2 alumínios na verdade agora, né? Já entra outra equaçãozinha. No caso, eu vou usar 2x. Porque o NOx dele aqui é representado por 2 alumínios. Então vai ser 2 vezes o NOx dele. Mais o NOx do oxigênio, que é de forma geral é menos 2, vezes 3. A carga em cima é 0. Eu vou montar a minha equação. Pronto. Fica aqui, né? 2x mais... Fica menos 2 vezes 3 dá menos 6. Aqui fazendo o jogo de sinal vai dar negativo. Então vai ficar menos 6. Tranquilo? Igual a 0. Então o valor de x, eu vou passar esse menos 6 para o outro lado, ele vai ficar mais 6, né? Eu já coloquei esse sinalzinho de mais aqui, tá? Às vezes pode dar uma confusãozinha matemática, mas é para a gente ficar no final com o número de oxidação que sempre carrega o sinal, né, de positivo ou negativo. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí, o meu valor de x aqui, né, que vai ser o meu NOx, vai ser mais 3. Então eu já sei que ocorreu uma variação. O NOx do alumínio aqui, nesse estado, nessa molécula agora, ele saiu de 0 para mais 3. Então a gente sofreu aí uma variação em cada um dos NOx, né? Vamos analisar aqui o NOx do alumínio. O NOx dele aqui, inicial, era 0. Passou para mais 3, certo? O NOx do cloro era mais 7. Passou para menos 1. Aqui diminuiu e aqui aumentou. Então a gente vai deduzir que se o NOx, né? Por que houve essa variação? Se o NOx do alumínio aumentou, tá? É porque ele perdeu elétrons, certo? Quanto mais positivo fica o número, tá? Indica a perda de elétrons. E aqui eu vejo que o NOx do cloro diminuiu de mais 7 para menos 1. Se o NOx diminui, isso indica que eu estou ganhando elétrons, tá? Quanto mais negativa fica a minha carga, na química o negativo ganha e o positivo sempre perde, tá bom? É o contrário aí dos fundamentos matemáticos. Então, quando, né, existe aí o aumento, né, é porque ele está perdendo elétrons. Consequentemente, esse processo é chamado de oxidação. Então, no alumínio, tá, na espécie alumínio, deixa eu voltar aqui. Na espécie alumínio está acontecendo o quê? Uma oxidação, tá? No alumínio aqui está acontecendo uma
oxidação. Esse processo é chamado de oxidação. Oxidação é perda de elétrons, tá? Você perde elétrons. Aqui, né, no cloro, está acontecendo o processo inverso, né? Ele está ganhando de mais 7 para menos 1. Então, quanto mais negativo ficar esse número, sempre vai acontecer uma redução, né? Eu sempre gosto de colocar uma escalazinha aqui para vocês, vou fazer agora. Então, organizei aqui para a gente, né? Tem aqui os cálculos ainda para quem quiser aproveitar as explicações. E eu coloquei, né, do cloro, que está aqui nesse estado mais 7. E ele reduz o NOx, né, para menos 1, está acontecendo uma redução, tá? O nome já até diz, né? Redução, está descendo o número. Coloquei aqui essa escala, viu, gente? Como se tu imaginasse uma escala numérica. Eu tenho aqui o 0 na origem, tá? Eu coloquei, ó, negativo, existe o ganho de elétrons, né? Quanto mais negativo se tornar esse número, está acontecendo sempre uma redução. E aí, se teu número, né, ele está saindo aqui, ó, por exemplo, do 0, tu imagina que ele está aqui, e aí ele passa para mais 3. Então, nesse caminho aqui do 0 no sentido positivo, acontece uma oxidação, que é a perda de elétrons. Lembrando, né, ó, positivo na química existe perda de elétrons. O negativo sempre é ganho de elétrons. Então, um processo é oxidação e o outro processo é redução. E isso você tem que analisar dentro das reações químicas. Isso vai ser muito importante para tu entender o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor. E essas são as reações químicas que ocorrem com transferências de elétrons, né? Você vê que os elétrons estão sendo transferidos. Enquanto acontece uma oxidação, uma redução também está acontecendo. Elas sempre andam juntas, tá? Então, essas reações onde acontece a transferência de elétrons são denominadas reações de oxirredução ou somente redox, tá? Ou somente redox, reações redox, tá bom? Existem essas duas denominações. Então é bem importante você encontrar o número de oxidação, analisar ele, né? Se ele ficar negativo, cada vez menor, tá? Não precisa ser de negativo para negativo, poderia ser de mais 7 para mais 5, por exemplo. Estava acontecendo uma redução desse número de oxidação. Então, entenda, né, guarde esse quadrinho resumo aqui que é bem legal. Eu sempre gosto de usar ele, tá, para poder relembrar esses conceitos de redução e oxidação que normalmente os estudantes acabam se enrolando, mas dessa forma acredito que fica claro para você. A gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai abordar os agentes redutores e os agentes oxidantes dentro de uma reação química para poder passar aí para o balanceamento dessas equações, que dizem ser complexas, mas são bem legais de fazer, né? Não é nada difícil e a gente vai junto nessa caminhada. Então, um forte abraço e até a próxima.